Bom, vamos falar um pouquinho sobre o que seria a icterícia, hoje focado nas patologias cirúrgicas para a matéria de Clínica Cirúrgica 2. Vamos entender o que seria a primeira icterícia, né? Que seria aí o acúmulo de bilirrubina em tecidos, né? Que não possam ser eliminados ou está sendo produzido em excesso e é acumulado em tecidos, principalmente em escleras e mucosas, né, que são os principais pontos onde vai aparecer primeiramente a coloração amarelada. E outro ponto importante já para adiantar é que para avaliação dessa icterícia, essa cor amarelada, deve-se observar em um local com luz ambiente, né, próximo a uma janela que tenha luz ambiente, para poder conseguir enxergar bem essa coloração amarelada. Bom, vamos falar um pouquinho aí sobre o processo de formação da bilirrubina, né? Entender como que funciona a formação e a liberação normal desse trajeto, né? Depois vamos falar um pouquinho das patologias, né, que causam, né, esse aumento da bilirrubina, a sua classificação em pré-hepática, intra-hepática, a pós-hepática, que é o que nos interessa, e a pseudoicterícia, né? Vamos falar um pouquinho também sobre a anamnese, de forma resumida aqui, né? Só entender os dados principais que a gente vai buscar. Logicamente, com o paciente, você vai ter que fazer ela bem completinha, né? Não vai ter que ficar pulando etapas, sempre completo. Falar um pouco dos motivos de consulta e o exame físico, né? Palpação que é interessante você fazer. Um pouco dos exames complementares também. Vou falar um pouquinho dos sintomas acompanhantes, que isso é que vai estar mais especificado agora nos próximos conteúdos de patologias relacionadas, seja de cálculos, infecções, inflamação, e o que vai poder já associar quanto a isso, né? Bom, vamos iniciar aqui um pouquinho quanto à fisiologia normal da produção da bilirrubina. Bom, como que ocorre a produção? A hemoglobina, a bilirrubina, ela é produzida a partir da hemólise do eritrocito. Geralmente ocorre principalmente no fígado, no baço, perdão, mas pode ocorrer também em menor porção no fígado. Ok. O nosso eritrocito, ele tem um prazo de vida de 120 dias, né? 120 dias. Que após esse prazo, ele é derivado ao baço, onde os macrófagos vão produzir aí sua hemólise, né? Liberando assim a sua hemoglobina, o grupo aí da hemoglobina, né? Essa hemoglobina vai ser dividida em dois grupos, né? A globina, que do momento não nos interessa muito, e o grupo M, que é o que a gente vai focar aqui agora para entender como que se produz a bilirrubina não conjugada, no caso. Bom, o grupo M é dividido outra vez em dois grupos, que é a parte do ferro, né? E nas porfirinas. Porfirina. A porfirina, ela é uma molécula que vai ser modificada aí mediante enzimas, né? Que vai ser convertida na biliverdina, a molécula aí que vai dar origem à bilirrubina propriamente dita, né? Bilirrubina. Bom, a biliverdina converte-se mediante a ação enzimática, também outra vez, a bilirrubina não conjugada. Bilirrubina não conjugada ou indireta, que é lipossolúvel, é tóxica para o corpo e que tem que ser convertida a bilirrubina conjugada, né, para poder ser eliminada. Bom, se ela é lipossolúvel, quando ela chega no sangue, ela não vai ser transportada. Então, ela necessita de uma união a uma proteína que transporta. Então, ela vai se unir à proteína de maior abundância no nosso plasma sanguíneo, que é a albumina. Bom, após essa união, ela é transportada pelo o sangue, né, em forma de bilirrubina não conjugada ou indireta, até o nosso fígado. Depois que a nossa bilirrubina chega no fígado, ela vai entrar nos hepatocitos, né? E aí será conjugada, né? De bilirrubina não conjugada a bilirrubina conjugada. Como que ocorre essa conjugação? A bilirrubina vai ser conjugada com o ácido glucurônico, né? Ácido glucurônico. Ácido glucurônico.
mediante uma enzima, né, o UDP-glucuroniltransferasa, que vai transformar essa bilirrubina não conjugada em uma conjugada, que passa a ser agora a forma hidrossolúvel, e a forma não tóxica para o corpo da bilirrubina. Após a conjugação com o ácido glucurônico, a bilirrubina passa a ser hidrossolúvel e não tóxica para o corpo. Essa bilirrubina, após a conjugação, tem 2 meios de excreção. Como ela é hidrossolúvel, ela pode ter eliminação renal, que é a menor quantidade, e a maior quantidade, eliminação pelo intestino por via dos canais biliares, né? Aí temos, fora patologias obstrutivas, né? Ocorrendo tudo corretamente, elas vão descender aí pelos condutos biliares, né? Até o conduto colédoco e eliminação dentro da segunda porção do duodeno pela ampolha de Vater. A bilirrubina conjugada, quando chega ao intestino, na segunda porção do duodeno, a ação bacteriana sobre a bilirrubina vai converter ela em urobilinógeno. Esse urobilinógeno é convertido outra vez em estercobilina, né, pela a degradação aí, né, do intestino, as ações enzimáticas e tal. Ele é convertido em estercobilina e eliminado nas fezes. A estercobilina dá a cor amarronzada às fezes, né? A coloração normal das fezes. E cerca de 80%, como eu havia dito, é eliminado pelas fezes. Em torno de 20%, 10 a 20%, é reabsorvido no íleon terminal e cólon e volta para o fígado por via porta, né? Veia porta. E outra vez excretado por via biliar e por via renal, por filtração direta, né? Bom, na filtração direta pelo rim, ela é eliminada em forma de urobilina, que dá a coloração amarelada à urina, né? Então, ela tem essas 2 formas de liberação. Forma direta por rim, urobilina, e depois da reabsorção do urobilinógeno pelo sistema porta, né, volta pelo fígado, ela é eliminada mais uma pequena porção pelo rim também. Fora os 80% que é eliminado diretamente nas fezes. Isso é importante, que vai nos ajudar depois a diferenciar questões de suspeita diagnóstica, por exemplo, da coledocolitíase. Há uma sintomatologia clássica, que é a perda da coloração das fezes, a acólia, e a coloração da urina, que é a colúria, né? Isso justamente por causa de uma obstrução que há nessa região, que impede a liberação da bilis, né? De forma rápida, para que entenda, na nossa bile a gente vai ter a liberação dela através do conduto colédoco para o duodeno, para a formação aqui do urobilinógeno e conversão em estercobilina e coloração das fezes. Consequentemente, se eu tenho uma obstrução no colédoco, a bilirrubina não passa e não chega ao duodeno para ser convertido em urobilinógeno, deixando assim sem produção de estercobilina e sem coloração nas fezes, produzindo aí a acólia, que é a falta de coloração em fezes. Pelo contrário, vai ter um acúmulo de bilis, né, nos condutos hepáticos, na vesícula biliar e intrahepática também nos condutos hepáticos. Vai haver uma maior reabsorção sanguínea de bilirrubina, né, e maior eliminação renal dessa bilirrubina, né, em forma de urobilina, coloreando assim mais ainda a nossa urina, tendo uma cor bem mais escura, que é denominado colúria. Isso ocorre por causa de uma obstrução do conduto colédoco. E quando há uma obstrução do conduto colédoco, temos uma coledocolitíase, né? Então, aí já temos uma das características clássicas de uma coledocolitíase, que é a apresentação de colúria e acólia, justamente por causa dessa sintomatologia. Bom, temos outras também apresentações, mas o de mais importante por enquanto é isso.
já que o tema de momento é só a icterícia em si. Bom, passamos um pouco agora sobre as classificações por etiologias, né? Vamos mencionar um pouco aqui os 3 tipos de classificação da icterícia, que é a pré-hepática, a intrahepática e a pós-hepática. E temos aqui também a pseudoicterícia, que eu pus ela antes da pós-hepática, porque é o que nos vai interessar, são essas aqui. Vamos deixar por último para falar um pouco mais específico, né? Bom, as pré-hepáticas é uma alteração que ocorre antes ali da conjugação da bilirrubina, né? Então, eu vou observar aqui um aumento, né? Um aumento da bilirrubina indireta, né? Aumento da bilirrubina indireta. Aumento da bilirrubina indireta, porque vai ter uma maior destruição aqui de eritrocitos, né? Seja por algum problema congênito ou seja por alguma anemia hemolítica, né? Pode ser uma anemia falciforme, uma anemia autoimune, causas de transfusão sanguínea. São causas de anemia pré-hepática, né? De icterícia pré-hepática. Ou seja, anemias. Vou escrever aqui para poder ficar mais claro, né? Anemias hemolíticas e transfusão que não são compatíveis, né? Incompatível. Enfim. Bom, no caso das icterícias intrahepáticas, são de causas geralmente infecciosas ou inflamatórias do próprio fígado em si, né? Problemas ocorrem no fígado. Por exemplo, pode ocorrer problemas infecciosos em casos de hepatites, né? Hepatites viral, no caso de drogas, como, por exemplo, paracetamol, que tem aí sua hepatotoxicidade. Pode ser por causa de uma cirrose, por exemplo, né? Então, tem algumas causas aí que pode alterar, né? A produção, a conversão, né? Das bilirrubina conjugada e bilirrubina não conjugada a conjugada, desculpe. Bom, por exemplo, então aqui eu posso colocar cirroses, hepatites. São causas aí de icterícia intrahepática. Vão atrapalhar a conversão, né, por causa de dano nos hepatocitos, o que pode causar aí um acúmulo da bilirrubina no corpo da pessoa. As pseudoicterícias, elas ocorrem por aumento na ingestão de carotenoides. Bom, esses carotenoides são encontrados em alimentos como cenouras, abóbora. Pessoas que consomem muito esse tipo de alimento têm uma certa elevação dessa substância no corpo. Aí faz com que tenha essa coloração amarelada. Uma diferença que ajuda você identificar se é uma icterícia de causa hemolítica ou se é por carotenoides, é que geralmente as icterícias por carotenoides, elas não vão apresentar acumulação nas escleras. Sem acumulação nas escleras. Tá? Não tem. Não, vou colocar aqui não tem acumulação em esclera, para poder ficar mais fácil de diferenciar. Ela acumula principalmente em palma e pele abdominal, no rosto, mas escleras é mais preservada. Bom, e vamos para o que interessa aqui pra gente, que é a pós-hepática, né? Ou então a icterícia obstrutiva. As icterícias obstrutivas, ela vai ter um aumento aí da nossa bilirrubina direta, né? Que é a bilirrubina conjugada, né? Bilirrubina direta. Aumento dela, né?
Aqui na pré-hepática eu tinha aumento da bilirrubina indireta, né? Antes dela ser conjugada. Bom, as principais causas de icterícia obstrutiva são justamente cálculos e tumores. Tem menor proporção também, algumas literaturas dizem que pode ter uma estenose da ampolha. Estenose de ampolha de Vater, né? Que vai ali comprimir a ampolha de Vater, vai diminuir, né, a luz dela, fazendo com que impeça o fluxo normal de bile, né? Fazendo a acumulação. Também é uma causa obstrutiva, por assim dizer, né? Obstruir a passagem da bilis. Bom, essas são as principais causas, né? E classificações da icterícia. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a anamnese também. Só um repasso rápido aqui para a gente entender como que funciona. O primeiro coisa que a gente tem que fazer na anamnese é recoletar dados de filiação do paciente. Por quê? Porque os dados de filiação vão nos dar uma orientação sobre no que pensar. Por exemplo, eu vou pegar fatores de risco. Que são fatores de risco? Os fatores de risco principais que vamos encontrar aqui nesse caso são os 4 Fs, né? Os 4 Fs, que seria mulher, multípara, maior a 40 anos e obesa. São os principais fatores de risco aqui, né? Então, que são para a produção de cálculos biliares, já nos fazem suspeitar de formação de cálculos biliares se tem essas condições, né? 4 Fs. Outro fator de risco também que pode ser encontrado é pessoas, no caso, maiores a 60 anos, que pode ser indicativo de processos neoplásicos. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que tem uma icterícia, uma pessoa com icterícia progressiva, né? Aumenta, que não está associada à dor, não tem a presença de dor e principalmente se tem aí perda de peso. Isso é altamente indicativo aí de um processo neoplásico. Já nos fazem suspeitar aí de uma neoplásia. Ok, neoplásia. Então, são dados que já aportam muitos indicativos, né, do que suspeitar, do que iniciar já o trabalho de investigação. Coisas que já tem que estar praticamente preparada na mente da pessoa, né? Bom, motivo de consulta. O principal motivo de consulta, geralmente, dessas pessoas, quando portam uma patologia biliar, elas vão atender a consulta por causa da dor, né? É o cólico biliar, provavelmente, no caso de uma icterícia obstrutiva. No caso, como a gente está falando sobre icterícia, o motivo de consulta por icterícia é a coloração amarelada. Só que geralmente a icterícia vem secundária a processos aí biliares, né? Ou então processos tumorais. No caso, se relacionado à dor, que é o mais frequente. Bom, passando agora ao próximo assunto aqui, que seria o exame físico. O nosso exame físico ele é importante para poder identificar o foco, né, de icterícia, diferenciar das pseudoicterícias, das icterícias pós-hepáticas, por exemplo, obstrutivas. Indicativo também das enfermidades vesiculares, que a gente pode fazer palpação aí. Vamos focar aqui nesses dois exames físicos, que é a inspeção e a palpação, que são os mais importantes por enquanto. Bom, na inspeção, o que eu vou ter que buscar? Vou ter que buscar a icterícia, né, em esclera,
em mucosas, para poder identificar. No caso de uma pseudoicterícia, por exemplo, como eu já havia dito antes, geralmente não se tem acumulação em esclera, já dá para poder diferenciar bem. Bom, outra coisa que posso observar também é se o paciente apresenta colúria, apresenta acólia, se apresenta sinais de rascado, né, de arranhão por causa da coceira que produz, né, o prurito, que é causado por causa da acumulação de cristais de bilirrubina, que provocam coceira. Então, são sinais que me ajudam já a orientar um certo diagnóstico. O outro exame físico importante é a palpação. Bom, na palpação eu vou ter que palpar hipocôndrio direito, principalmente, né, região hepática, palpar o ponto cístico e palpar também baço, né, para poder tentar identificar uma visceromegália, por exemplo. Bom, ponto importante sobre a palpação do fígado. Normal você encontrar borde hepático até 3 centímetros do reborde costal, é normal. Se há uma consistência dura, pontiaguda, a gente já tem que suspeitar de algum processo hepático, né? Alguma cirrose hepática. Se o paciente sente dor na palpação do borde hepático, suspeitar de processos aí como a hepatite, por exemplo, que deixa o fígado doloroso. Então tem que suspeitar desse tipo de coisa, né? Palpar também o ponto cístico, né? Buscando uma vesícula palpável, que seria aí compatível com o signo de Courvoisier-Terrier, que é um exemplo de possível tumoração, né? Ele é clássico de tumorações. Então, geralmente você não palpa a vesícula. Então, ficar atento nessa palpação de vesícula. Outra coisa também é o sinal de Murphy, que você vai comprimir, né, a região da vesícula, no ponto cístico, e pedir ao paciente que realize uma inspiração profunda. Quando eu toco a vesícula do paciente e ela está inflamada, e ele respira profundo, o descenso do diafragma vai fazer com que esse paciente sinta uma dor e que interrompa, assim, o paciente a parar de respirar, né? Interrompa a respiração do paciente. Isso se diz que um signo de Murphy positivo. Então, a palpação nos aporta dados que é importante, né? No caso, o signo de Murphy, então, pode nos indicar uma colecistitis presente nesse paciente, que é a inflamação da vesícula, e a gente vai falar um pouco no próximo vídeo. E aqui, na palpação da vesícula, se eu sinto a vesícula do paciente, pode ser indicativo de um processo tumoral, que é o sinal de Courvoisier-Terrier. Bom, passando um pouco agora sobre os exames complementares. Exame complementar, sempre vou pedir laboratório. Sempre pedir hemograma do paciente, né? Hemograma aí é o mais simples, né? Sempre pedir hemograma dele. Pedir também aí bilirrubina total e fracionada, né? Sempre pedir bilirrubina total e fracionada, para ver como que tá, qual que tá aumentado, se é direta, se é indireta, para orientar se é pré-hepática, pós-hepática, enfim. Pedir também marcadores hepáticos, né? TGO, TGP, fosfatase alcalina, gama-GT, fosfatase alcalina e a gama-GT, que é a GGT, é importante porque elas vão estar elevadas em processos de obstrução, né? No caso aí de cálculos, podem estar aumentadas e nos orientar a um diagnóstico. Pedir também o LDH, né? Que nos vai orientar aí a processos de hemólises. Então, são exames que a gente tem que pedir para poder nos orientar. Exames de imagem, né? Pedir aí sempre a ecografia, né? Que vai nos ajudar a encontrar aí dilatação das vias biliares, né? No caso de obstrução por colédoco, vai nos ajudar a identificar os cálculos. A dilatação da parede vesicular também nos ajuda a identificar. Então, geralmente é o primeiro exame que se pede, né? Não é o mais específico, o gold standard, né? Mas é o que tem mais acesso nos hospitais. Então, a ecografia sempre tem que pedir, né? Eco.
Outros exames a pedir também é tomografia, ressonância magnética para diferenciar de tumores, tem dúvida diagnóstica, então sempre pedir, né? A gamografia é o estudo com contraste, né? É o que nos ajuda a entender o fluxo biliar, né? A obstrução funcional do paciente. Então, é outro exame que se utiliza também. E o outro exame também que se realiza é a CPRE. CPRE que ela é diagnóstica e terapêutica. A CPRE é a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica e nos ajuda também já com o seu stent a retirar, no caso se encontra algum cálculo no colédoco, né? Bom, ela tem suas também indicações, a gente vai ver melhor quando falamos de coledocolitíase. Vamos falar um pouco sobre as indicações de utilizar a CPRE. Bom, e como já disse, ela também é terapêutica, né? Quando se identifica uma obstrução do colédoco, ela faz aqui a incisão, né, da ampolha, a esfincterectomia, coloca o seu stent, passa ele pelo o cálculo e puxa ele de volta para o duodeno, né? Ou então com o balão, passa os cálculos, insufla o balão e arrasta os cálculos para fora do conduto colédoco, desobstruindo. Bom, isso quanto aos exames complementares. Agora passando rapidamente aqui sobre os sintomas, né? Que aí vamos falar um pouco melhor sobre os sintomas nas outras enfermidades. Bom, sintomas acompanhantes principais. Vamos ter aqui no caso de uma colangite, que é o processo infeccioso aí do conduto colédoco, né? Quando já tem sobreinfecção bacteriana. Vamos apresentar a triada de Charcot. O que é a triada de Charcot? É a presença de dor no paciente, né? Icterícia, coloração amarelada, e a presença de febre nesse paciente. Já identificada essa triada, é considerado um paciente, uma situação de emergência, né? Um paciente em emergência, ou que deve internar rapidamente para iniciar tratamento. Se sobre essa triada se agrega mais 2 sintomas, que seria aqui confusão mental e signos de choque, já falamos de um estado mais grave do paciente, pois já indica sepsis grave nesse paciente, né? Já está disseminando aí as bactérias presentes nesse paciente. Então temos que fazer já uma intervenção rápida nele, né? Bom, a triada de Charcot, quando associada a esses 2 sintomas, se chama pentada de Raynaud. Pentada de Raynaud. São 5 sintomas, né, nesse caso, né? Seriam dor, febre, icterícia, confusão mental e choque, já indicando um caso mais grave desse paciente. Bom, os outros sintomas que podem ser apresentados, como já havia comentado antes, seria prurito, né, por acumulação aí dos sais biliares, né, na pele, que causa coceira, que pode ser utilizado aí colestiramina para poder aliviar, né? E outros sintomas seriam a colúria, no caso de uma coledocolitíase, por obstrução dos condutos, como eu já havia dito aqui, né? Aí tem acúmulo de bilis, que é drenada por os vasos sanguíneos e eliminada por via renal. E a cólia também porque não tem a liberação aqui da bilirrubina e a conversão em urobilinógeno para poder ter a conversão à estercobilina e a coloração das fezes, que normalmente acontece, produzindo assim essas fezes sem cor, denominada cólia. Bom, e isso foi quanto ao o que diz respeito à icterícia, né? Tentei ser o mais rápido possível e pegar os pontos principais. E depois vamos falar um pouquinho já sobre as outras enfermidades aí, né? Os cálculos biliares em si, a colecistites, que é a inflamação de vesícula, a parte de coledocolitíase também, que é a obstrução, falar um pouco sobre a colangites e sobre os outros assuntos que estão por vir ainda em Clínica Cirúrgica 2.